Só ver aqui. Temos uma pessoa assistindo, a Paola. Estão conseguindo me ouvir bem? Certo. Salvação. Temos. Graças a paz a todos. Vamos só esperar dar 8 horas em ponto e nós já começamos. E agora é 7h56, mais 4 minutos nós já começamos, tá? Amém? Já temos 4 pessoas assistindo. Certo, Renan. Tem também a Catiele, a Paola. O Marquinhos também está assistindo. Temos aí 5 pessoas assistindo. Não sei se tem como vocês comentarem, mas marcam presença, comentem o nome de vocês, algo do tipo. Pra mim tá... Ah, sim. Agora tá dando pra ver aqui. Aleluias. Amém. Glória a Deus, aleluias. A imagem tá escura, tá clara, tá dando para vocês verem bem o ambiente? Graças a paz, aleluias. Amém. Certo. 7 pessoas. Temos aí 7h58. Glória a Deus, aleluias. Tá ótimo, certíssimo. Só esperar 8 horas, falta 2 minutos aí, nós já começamos, tá? Aleluias, glória a Deus. Só para deixar lembrado, a aula de hoje, desculpa, acho que eu bati o pé aqui. A aula de hoje vai ser lei e graça, compreendendo a diferença entre a lei e a graça. Acho que na última aula o pastor, o profeta Renato Leão, falou sobre o ministério do Espírito. E parece que algumas pessoas ficaram com alguma dúvida sobre o que é a graça, a lei, o que a graça é, o que a lei é. Aí, então resolvemos hoje estar ministrando essa aula sobre graça e lei. Quem foi no encontro, acho que todos que estão vendo esse vídeo, a maioria pelo menos, já foram no encontro. Então tem um pouco já da noção do que significa. No encontro não tem como nós aprofundarmos 100%, apesar de que Deus vai conduzindo e vai nos apresentando os versículos a ser apresentado. Mas aqui hoje na Escola da Graça vai ser mais fácil a compreensão de vocês, visto que nós não temos um curto espaço de tempo, um pequeno tempo. Nós temos aí 2 horas para tentar explicar para vocês o que é. E conforme vocês forem tendo dúvida durante essa live, anotem a dúvida para no final vocês estarem me perguntando, porque durante o estudo aqui pode ser que vocês fiquem com alguma dúvida, que são bastante versículos. Quem estiver já assistindo, já tem 6 pessoas assistindo, acho que são as 6 das aulas, pega um papel, um caderno, um lápis para estar anotando. São bastante versículos que vai ser falado aqui hoje, tem bastante conteúdo. O interessante é que vocês anotem todo esse conteúdo, primeiro para estar fazendo as atividades, e segundo porque depois disso tudo é bom você estar meditando, que essas palavras aqui tem que ser levadas para a vida toda. Vamos ver aqui, tá? Acho que já... Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Já deu 8 horas já. Então, vamos lá então. Primeira coisa, algumas pessoas confundem o que é graça. Algumas pessoas não entendem o que é graça.
E primeiramente eu vou querer começar o nosso estudo com o versículo. Fica lá em Timóteo 2,11. Quem puder estar acompanhando, eu já baixei os versículos aqui e imprimi na folha para ficar mais fácil e otimizar o nosso tempo. Mas anotem aí para depois vocês estarem olhando com mais calma, tá? Tá, vamos lá então. Tito 2,11. Deixa eu só buscar aqui. Em Tito 2,11 fala da seguinte forma: portanto, havendo sido justificado pela fé, preste bastante atenção. Tito 2,11 porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. O quê? A graça de Deus. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Observe-se que aqui não está falando que é cumprimento de normas, não está falando que é você fazer por merecer. Nesse versículo está deixando bem explícito e claro para vocês que é a graça. É a graça que te conduz a renunciar à impiedade, a graça que te conduz a sair do pecado. E por mais estranho que seja, olha o tanto que é interessante, a lei já é o contrário. A lei é o que te induz ao pecado. Mas como assim? Por exemplo, se você estiver andando numa rua e tiver uma placa dizendo para você não olhe, o que você vai fazer imediatamente? Olhar. Ou seja, a lei fala não. Logo você é tentado a fazer aquilo que você deseja em seu coração. Já a graça não. A graça ela te muda por completo. O que é a graça, primeiramente, para nós começarmos? Acho que alguns aqui já vai saber. A graça é o favor imerecido de Deus. Vamos traduzir. A lei é a meritocracia. É você fazer para receber. Há uma diferença então. Primeira coisa, a lei me ensina a fazer, a obedecer. A graça me ensina que é o favor de Deus na minha vida que me permite desfrutar do melhor de Deus para a minha vida. Tem uma diferença aí. A graça não é fingir que os pecados não existem, mas sim apresentar Cristo para vencer os pecados. Olha o tanto que é interessante. As pessoas pensam que a graça é um modo de você viver com libertinagem. Muito pelo contrário. A graça te conduz a viver de uma forma santa. A graça te conduz a renunciar à impiedade. A graça te conduz a você viver uma vida desfrutando e reinando em Cristo. É isso que diz em Tito 2,11. Aqui vai ser dividido em alguns tópicos, né? Aqui o primeiro tópico é sobre a lei. A lei foi dada para o povo de Israel. Se vocês quiserem anotar, tópico 1.1, fique à vontade. Certo. A lei. Quando Cristo falou em que ele não veio para revogar a lei, e sim para cumprir, lá em Mateus 5,17, ele fala da seguinte forma: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Pelo contrário, eu não vim para anular, mas para cumprir. Algumas pessoas utilizam desse versículo para falar que nós devemos cumprir a lei assim como Cristo cumpriu. Mas há aí uma interpretação bíblica e espiritual que deve ser apresentada. Por exemplo, quando Cristo fala essa palavra, ele estava se referindo a um cumprimento da lei. Que cumprimento era este? No Antigo Testamento, quando você errava, quando você pecava, cometia algum erro, lembrando que pecado no Antigo Testamento e em hebraico significa errar contra Deus, que é avon, e errar contra o homem, que é het. Então, e no Novo Testamento, o pecado significa errar o alvo. Então, entenda que no Antigo Testamento, quando uma pessoa errava, ele levava ao sumo sacerdote o seu sacrifício. Por exemplo, um cordeiro. Automaticamente, eles impunham a mão desse cordeiro, os pecados dele eram passados para o cordeiro, e esse cordeiro era sacrificado. A partir deste momento, com este sacrifício, aquela pessoa que levou o cordeiro, sendo aceito por Deus, era purificada dos seus pecados, era justificada dos seus pecados. Trazendo isso para a nova aliança, trazendo isso para os dias de hoje. Quando Cristo fala que ele não veio revogar a lei, mas sim para cumprir, era justamente isso. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele cumpriu a lei, no que se dizia, no que se refere a morrer um cordeiro santo, imaculado, justo e sem pecado na cruz, por mim e por você.
É nesse sentido que Cristo estava falando. No outro sentido de cumprir a lei, se você for ler o Novo Testamento, o Evangelho por um todo, você vai entender que Cristo, de fato, ele não cumpriu a lei dos 30 anos de idade, que se remete ao tempo que é descrito na Bíblia, do ministério de Jesus aqui na Terra. Ele, primeiramente, ele toca em pessoas mortas para ressuscitar, ele tem contato com pecadores, com publicanos. Cristo ele é tocado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue. A partir desses pontos aí, ele também não santificava o sábado, ele era para ser considerado como uma pessoa pecadora, mas muito pelo contrário, ele foi quem nos trouxe a vida. Ele é a vida, a verdade. Então, assim, deixa bem claro que nesse versículo não está dizendo que você deve cumprir a lei, mas ele estava falando que ele veio sim cumprir a lei no que se refere ao sacrifício na cruz do Calvário. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Vamos prosseguir então. Vamos abrir lá em Romanos 10:4. Vamos ver quem consegue abrir. Se você estiver com a Bíblia no celular, para poder acompanhar, fica até mais fácil. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Preste bastante atenção. A lei, ela apontava para Cristo. Mas por que ela apontava para Cristo? A lei mostrava que o homem não conseguiria ser justo com Deus por meio de obras. E se você for estudar, eu vou citar versículos mais para frente, em toda a Bíblia, você vai observar que o homem, por mais que ele tentasse, ele não conseguia ser justo com Deus. Ele não conseguia se justificar com Deus devido à sua multidão de pecados. Então Cristo veio, Cristo que é o fim da lei, como diz em Romanos 10:4, para mudar, para justificar todos aqueles que nele creem, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Vamos passar aqui. Vamos agora para o segundo tópico, o tópico 1.2, que é a justificação e santificação pela fé. Eu vou abrir agora lá em Gálatas 2:21. Quem estiver acompanhando pode abrir. E é bom anotar porque as perguntas vão ser em cima desses versículos, tá? Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Diz assim, Gálatas 2:21. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. É muito bom a gente discutir esse tema aqui na Escola da Graça, porque eu gosto de fazer essas perguntas para todas as pessoas que tentam compreender a graça. E eu vou fazer para vocês. Vocês acham que Deus é injusto? Você acha que Deus ele te cobraria 2 vezes pela mesma coisa? Esse versículo ele é muito claro, ele é autoexplicativo. Ele fala que se você tenta ser justo mediante a lei, faz-se nulo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, todas as vezes que você tenta fazer alguma troca com Deus, toda vez que você tenta fazer por merecer, cumprir a lei, como está escrito bem claro aqui, você está anulando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Simplesmente você está falando, olha, eu não creio o que Cristo fez na cruz do Calvário e eu vou tentar fazer por mim mesmo. Quando eu faço essa pergunta para você do que se Deus, eu posso considerar ele como injusto, era sobre essa questão. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele simplesmente é a propiciação pelos nossos pecados. Significa que ele pagou pelos nossos pecados anteriormente cometidos, pelo que nós estamos cometendo e pelo que ainda vamos cometer. Porque ele é santo. Ele era santo. Então, a partir desse momento, Cristo morre na cruz do Calvário e temos agora aqui, então, a justificação. Então, se você tenta jejuar, fazer uma troca, vou jejuar para ter, não por causa de um relacionamento, mas você vai jejuar para ter algo. Se você tenta pagar o preço que já foi pago, melhor dizendo, você já vai estar anulando o que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Então, algumas questões que ainda surgem muitas dúvidas é sobre o jejum. Mas Márcio, devo jejuar? Se for conduzido pelo Espírito Santo, jejue.
O que no Novo Testamento vai falar? Olha, presta bastante atenção. Fala que fecha a porta do teu quarto e ore. Quando jejuar, não desfaleça o seu semblante. O que isso quer dizer? É entre você e Deus. Essas pessoas que costumam jejuar e começar a falar para as outras: olha, eu estou jejuando, cuidado, não me ofereça isso porque eu estou jejuando. Isso não é válido. Isso não é conduzido pelo Espírito Santo. Você sabe quem que isso parece? Com os fariseus. Os fariseus, ele fazia por questão mostrar para os outros que orava muito, fazia por questão mostrar para as outras pessoas que jejuavam bastante, e se você observar, eles eram quem acusava Jesus Cristo. Então, quando for fazer algo direcionado pelo Espírito, como jejum, aí sim, tudo bem. Você vai entrar dentro do teu quarto, vai orar, vai fazer o jejum, mas em secreto, entre você e Deus. O Espírito Santo, ele vai te conduzir a fazer esse jejum. Abra para mim lá agora, vamos lá. Vamos ver em Gálatas 3:23. Diz da seguinte forma: antes que essa fé chegasse, estávamos sob custódia da lei, nelas aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Estávamos aprisionados na lei. A lei que foi dada somente para o povo de Israel. Aqui ele estava falando, Paulo falava aos judeus. E ele explicava que eles estavam aprisionados à lei. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo. Preste bastante atenção. Eu acabei de ler em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo. E aqui está dizendo que a lei nos conduziu até a Cristo, para que, por intermédio da fé em Jesus Cristo, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse antigo tutor, que é a lei. Agora, chegado à fé, você não está mais sujeito à lei. Você não está mais sujeito a fazer por merecer, mas sim ser justificado por crer em Jesus Cristo. Amém? Vamos passar para os tópicos. Vamos abrir agora em Hebreus 13:12. Olha o que diz em Hebreus 13:12. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Mas preste bastante atenção nessa primeira parte. Para santificar o povo por intermédio do seu sangue. Você foi santificado pelo sangue de Jesus. É muito interessante, eu costumo dar esse exemplo. Eu sou casado, não sei se algum de vocês que estão assistindo essa live nesse momento é casado. Se você é casado, você tem plena consciência que você ama a sua esposa e que a esposa ama você, não há motivo para você trair a sua esposa. Nisso é a graça de Deus. Se você tem plena consciência que Deus te ama e você ama a Deus, não há motivo para você sair pecando. Não há motivo para você sair errando contra Deus. Mas simplesmente crendo neste amor que te salva, que te cura, que te liberta. E é isso que aconteceu. Preste bastante atenção. Quando aquela mulher adúltera chega aos pés de Jesus, aqueles homens estavam com pedras na mão para atacar naquela mulher. Aqueles homens tinham pessoas mais novas, até mais velhas. Jesus escrevendo no chão, chegou essa mulher lá e eles perguntaram: Jesus, pegamos essa mulher em ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser morta e apedrejada, ou apedrejada até morrer, como diz nas Escrituras. Jesus ficou calado. E eles tornaram a perguntar a Jesus, a fim de encurralar Jesus. Mas Jesus olhou para aqueles homens cheios de justiça própria, cheio de achando que aquela mulher era pecadora e eles não. E Jesus faz uma pergunta que hoje é mundialmente conhecida. Você mesmo que nunca errou, que atire a primeira pedra. A partir daquele momento, aquelas pessoas das mais velhas, aquele que nunca pecou, das mais velhas, até as mais novas, foram soltando as pedras no chão e foram embora. A partir daquele momento, Jesus fala para aquela mulher: vai e não peques mais, vai e não erre mais. Aquela mulher, a partir de então, se você for estudar teologicamente, você vai ver que ela começou a seguir Jesus.
Jesus, em momento algum, condenou ela. Jesus não tacou pedra nela. Jesus não falou, olha, aqueles homens não poderiam te julgar porque eles eram pecadores, mas já que eu sou santo, eu vou te julgar. Jesus não fez isso. Jesus amou aquela mulher. E com o amor que ele deu para aquela mulher, ela saiu da vida de pecado. O que a lei não poderia fazer, o que a lei não pôde fazer, Cristo fez. O que está escrito em Romanos 8:2. A graça fez em nossas vidas. Tá, a justificação. Vamos abrir agora em Efésios 2:13. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas distante, fostes aproximado mediante ao sangue de Jesus. Vós que anteriormente estávamos distante de Deus. Nós estávamos distante. Até o povo judeu estava distante. E foi aproximado com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Não é através da lei, não é através da meritocracia, mas através do sangue. O porquê que eu estou focando em falar para vocês neste momento a questão da justificação pela fé? Porque mais para frente, para entender de salvação, para entender de dom, é necessário entender que você foi justificado. Que hoje nenhuma condenação há na sua vida. Amém? Efésios 2:13. Tá. Nos dias atuais, se você observar, é comum ver igrejas ministrando meritocracia. É comum você ir até outras igrejas, não vou falar nome de denominação, até porque isso aqui é uma aula, né? Então, estou aqui para ensinar vocês e não para julgar as outras igrejas. Mas eu vou explicar o que está escrito na Bíblia. Algumas igrejas ministram morte. Algumas igrejas ministram condenação. E a nossa Bíblia é bem clara quando se trata de quem traz vida e de quem traz condenação e de quem traz morte. Jesus veio para trazer vida, vida com abundância. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para trazer vida. Satanás veio para condenar. Em Apocalipse 12:10 vai dizer que o nome de Satanás é Ra-Satã. E se você observar lá que nesse versículo vai dizer que ele acusa você de dia e de noite. Se você pegar essa palavra original no grego é Ra-Satã, acusador. É ele quem te acusa. Então, essas igrejas que ministram a meritocracia, que ministram acusação, condenação, estão matando as suas ovelhas. E como que eu falo isso para vocês? Primeiramente, vamos abrir em Gálatas 5:4, que diz da seguinte forma: vós que justificais por meio da lei, estão separados de Cristo, caíste da graça. Olha o tanto que é interessante. Vós que tenta se justificar com Deus mediante a lei, você que tenta pagar o preço que já foi pago, você que tenta jejuar para conseguir algo, você que tenta se basear na lei do Velho Testamento, do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, vocês estão separados de Cristo. A única forma no Novo Testamento de você estar separado de Cristo, por incrível que pareça, não é os seus erros, mas sim você tentar fazer por merecer, tentar praticar a lei. Diz da seguinte forma, que tanto que é claro, vós que tenta se justificar, decaíste de Cristo, decaíste da graça de Deus. Vamos buscar aqui em Gálatas 5:4. Caíste da graça. Então no Novo Testamento, a única forma que tem de você sair da graça de Deus, cair da graça de Deus, é tentar se justificar pela lei. Vocês estão se separando de Cristo. Então temos dois versículos chaves até agora. Primeiro, Gálatas 2:21, aquele que tenta se justificar pela lei, faz-se nulo o que Cristo fez na cruz do Calvário. E Gálatas 5:4, você que tenta se justificar pela lei, você é separado de Cristo, decaíste da graça de Deus. Vamos prosseguir aqui então. É o incrível que pareça que quando nós tentamos falar sobre essa questão de lei e graça, algumas pessoas confundem, né? Algumas pessoas não entendem muito bem as escrituras de Deus. Em Oséias 4:6 fala que meu povo perece e perece por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? Das escrituras. Em Gálatas 3, do 11 ao 13.
Gálatas 3, do 11 ao 13. Diz assim: é, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Não é eu que estou dizendo isso, não é invenção minha, não é invenção do Ministério Tempo de Salvação, está escrito em Gálatas 3, 11. É evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Ninguém. Você que está me ouvindo agora, que nós estamos estudando sobre a graça, você não vai conseguir se justificar pela lei. Você não vai conseguir se justificar por obras. Você não vai conseguir se justificar pagando o preço. Pela lei, ninguém é justificado perante a Deus. Ninguém, exatamente ninguém. E ele cita: pois o justo viverá pela fé. No versículo 12 de Gálatas 3:12, a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por ele viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. Por isso que quando eu falei para vocês que igrejas que ministram sobre a lei, que estão falando sobre a lei, elas estão ministrando maldição. Me explica qual o sentido de um povo de Israel caído no fracasso, precisava de um redentor, veio Cristo. Ele simplesmente ministra uma nova aliança, para que eu e você tenhamos esse livre acesso com o Pai. E agora você tenta se justificar pela lei a qual Cristo mesmo deixou para trás? Não faz sentido. E é o tão interessante que Cristo nos redimiu. Ele nos tirou da maldição da lei. Nós estávamos sendo amaldiçoados se tentássemos praticar alguma dessas obras, se tentássemos praticar a lei. É comum dizer isso porque hoje, por exemplo, muitas igrejas ministram a lei, que tem que ser cumprida a lei. E como diz em Tito 2,11, é a graça de Deus que te conduz a renunciar ele fala, toda a impiedade. Não é a lei de Deus, mas é a graça de Deus. Então, a graça de Deus te conduz a renunciar a toda essa impiedade. Então, essas igrejas, por exemplo, que estão ministrando a lei, simplesmente estão matando as suas ovelhas, estão amaldiçoando as suas ovelhas, estão tentando colocar um jugo nas costas delas, que nem mesmo quem esteja ministrando, nem mesmo a igreja, ninguém consegue. Ninguém vai conseguir. Tá, vamos aqui agora em Gálatas 2,16. Agora são bastante versículos em Gálatas. Depois dessa aula, eu até aconselho vocês lerem Gálatas 2, Gálatas 3, Gálatas 5, Romanos 3, Romanos 8. Vai te exemplificar bastante a diferença entre graça e lei. Em Gálatas 2,16 diz da seguinte forma: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. Estamos plenamente conscientes que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Então, pela prática da lei, eu e você não conseguem se justificar, somente pela fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Isso está escrito em Gálatas 2,16. Esse é o versículo de Gálatas 2,16, no final fala que ninguém será capaz de ser justificado pela lei. Então, hoje, na nossa aula, na Escola da Graça, que está sendo ministrado entre lei e graça, qual que é a diferença entre a lei e graça? Temos um ponto-chave. Que ponto-chave é esse? Você é justificado pela fé em Jesus Cristo e não pela prática da lei, conforme está escrito em Gálatas 2,16. Amém? Vamos passando aqui para os próximos tópicos e lembrando, vários versículos, é muita informação, e conforme vocês vão tendo dúvidas sobre o que está sendo ensinado a vocês, escrevam.
escrevam que no final da live eu vou estar respondendo essas perguntas, tá? Tá, tem algo muito interessante que, inclusive, quando eu estava estudando, né, quando eu estava redigindo essa aula para vocês, Deus falou muito comigo, que é certo e é óbvio que o céu não responde a pecadores. O céu não responde a injustos. Então, como assim, Márcio? Acaba de me falar que eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus e me fala agora que o céu não responde a injustos. Isso mesmo. O céu ele não vai responder a pessoas injustas. O céu ele responde a pessoas justificadas pelo sangue de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o céu não poderia responder nem a mim e nem a você. O nosso clamor não poderia ser atendido, porquanto éramos pecadores e injustos. Agora somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. A partir desse momento, a nossa identidade muda. A minha identidade agora não é só Márcio, e sim agora é Márcio, aquele que é justificado por Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, o céu, nós temos livre acesso com o Pai e o céu começa a nos responder. Mas por quê? Em 1 João 4,4, vai falar da seguinte forma: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Agora, foco nessa última frase aqui dele. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está em vós hoje? Você acha que o Espírito Santo de Deus poderia habitar em uma pessoa injusta? Poderia habitar em uma pessoa pecadora? Agora que somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, no dia de Pentecostes é chegado o momento em que é liberado o Espírito de Deus e batiza 3.000 pessoas. Olha o tanto que interessante. No Antigo Testamento, quando Moisés traz a lei ao povo, mais de 3.000 pessoas são mortas. No Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce e é chegado o dia de Pentecostes, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. O que isso me leva a crer? Que a lei mata, mas a graça de Deus traz vida. A graça de Deus traz renovo. A graça de Deus traz o que eu e você não merecem. Ela é o caminho para trazer todas as bênçãos às nossas vidas. Amém? Primeiro João 4,4. Tá, 2,16. Vamos abrir agora em Gálatas 3,11. O Gálatas 11 a gente já leu anteriormente, né? Que é, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Isso nós lemos anteriormente. Vamos agora para o próximo versículo, para a próxima etapa aqui. Tá. Por que eu falei anteriormente que ninguém é possível, ninguém é considerado justo por suas obras? Em Tiago 2,10, fala da seguinte forma: porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todas. Como é o seu relacionamento com Deus? Como é que você deve relacionar com Deus? Pela lei ou pela graça de Deus? Olha o tanto que é interessante. Um jovem rico chegou até Jesus e falou da seguinte forma: Senhor, o que devo fazer para me herdar a vida eterna? Esse jovem rico, em Lucas, vai dizer que ele também não era só um jovem rico. Ele fazia parte ali, um dos chefes dos sacerdotes. Então ele chega, ele não tinha certeza da sua salvação. Ele praticava a lei e não tinha certeza da sua salvação. Então Jesus começa a relacionar com ele pela lei e fala: jovem, você dá o dízimo de tudo quanto tens, você honra teu pai e tua mãe. E ele falou: sim, Senhor, tudo isso eu tenho feito. E o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração daquele menino, daquele jovem, né, falou da seguinte forma: vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ele simplesmente abaixou a cabeça e saiu contrariado e triste, porque a Bíblia vai nos falar que ele era dono.
de muitas riquezas. O que aconteceu com ele naquele exato momento? Ele ficou triste porque ele era dono de muitas riquezas e a lei não consegue fazer aquilo que Cristo pode fazer. A vida daquele jovem, em primeiro lugar, estava a religião, em segundo lugar estava o amor ao dinheiro, em terceiro lugar estava Deus. Ele tentou se relacionar com Deus pela lei, ele tentou se relacionar com Jesus pela lei. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas se ele tivesse mudado a pergunta, mestre, como posso eu herdar a vida eterna? Ou se eu posso herdar a vida eterna, Jesus poderia ter respondido diferente para ele: crê em mim e viverás para sempre. Ainda que esteja morto, viverás. Mas aquele jovem resolveu relacionar com Deus pela lei. E como diz em Tiago 2,10, aquele que erra em um ponto será culpado de todos. Você que tenta guardar toda a lei e errar em um só ponto, não guardar o sábado, por exemplo, você já será culpado de toda a lei. E em Isaías 64,6 diz da seguinte forma: ora, todos nós estamos na mesma condição de impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapo de imundícia. Todo o seu ato de justiça que eu tento fazer, que qualquer outra pessoa tenta fazer, é considerado como trapos de imundícia. Isso não tem valor para Deus. Vamos abrir aqui agora em Romanos 3,20. É uma palavra abençoada lá. Romanos 3,20. Aleluia. Aqueles que já tiverem com algumas perguntas já podem estar anotando, que no final a gente está passando para vocês. Romanos 3,20. Vou deixar Romanos 3,20 para o final da live, porque é o versículo que eu vou fechar para vocês aqui, a explicação. Tá. Agora, vou falar de uma questão interessante para vocês. O porquê que não se deve praticar a lei? Até a gente entrar no tópico de salvação pela fé. A prática da lei. Muitas pessoas, às vezes, conhecem, né? Tem o estudo da graça, como nós estamos tendo agora, recebem esses versículos da graça, têm a revelação da graça, mas por algum motivo ela volta a praticar a lei. Ela volta a querer fazer por merecer com Deus. Mas isso por quê? Isso é explicado lá em 2 Coríntios 3, 14 e 15, que diz da seguinte forma: e por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Quando você tenta se justificar por meio de obras, quando você tenta ler, praticar a antiga aliança, o véu é fechado para você. O véu que foi rasgado na morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, por propiciação dos nossos pecados. Se você tenta, nesse exato momento, tenta se justificar pela lei, este véu ele é fechado em sua mente. A revelação da graça de Deus e a revelação da pessoa de Jesus Cristo é fechado na sua mente. Porque não foi retirado. É somente Cristo que pode ser removido. É somente, aqui fala, pois até hoje o mesmo véu permaneceu, quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado da cabeça deles, não foi retirado da mente deles. Porque é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nos dias de hoje, quando a lei de Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, se você tenta se justificar, se você tenta ler, praticar, meditar a lei, automaticamente um véu é ser fechado. O véu que anteriormente é aberto, que dava livre acesso para você e seu pai, ele é fechado. Então, quando alguém aceita Jesus Cristo e se converte ao Senhor, esse véu que tampa essas mentes é retirado. Então, se você tenta praticar, tenta meditar na lei de Deus, na lei de Moisés, dada no Antigo Testamento, esse véu é ser fechado e sua mente é fechado.
Vamos agora para o próximo tópico. Esse tópico que eu li foi o tópico 1.3, que é referente ao véu e à lei, né? O véu é se tampado em nossos corações e nossas mentes quando lido a antiga aliança. Agora é o tópico 1.4, que é a salvação pela fé. O primeiro versículo que eu quero falar para vocês é o versículo de 1 Timóteo 2,4. Certo? Primeiro, se vocês quiserem abrir também para estar acompanhando, 1 Timóteo 2,4. É da seguinte forma: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora que ficou clara a diferença entre a graça e a lei, podemos nos aprofundar no principal objetivo. Qual que é o principal objetivo de Deus? Que todos tenham pleno conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. É o que está escrito em Timóteo 2,4. Algumas pessoas, principalmente, costumam perguntar, mas quando se fala sobre a graça, isto não se trata da palavra de Jesus. Na verdade, eu costumo dizer que essa pessoa está realmente, completamente equivocada. Na boca de Jesus saíam palavras de graça. Em Lucas 4:22 diz da seguinte forma: todos exclamavam maravilhosamente sobre Jesus Cristo e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus. O próprio Cristo veio trazer a graça. O próprio Cristo é a personificação da graça de Deus. Em João 1,17 vai falar que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram somente por Jesus Cristo. E em João 8,32 vai falar da seguinte forma: que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A graça de Deus. A verdade e a graça que vieram através de quem? De Jesus Cristo. É através dessa verdade, é através da graça de Deus, que você vai ser conduzido à libertação. É o que foi lido no início da live, aqui do estudo nosso hoje, sobre a lei e graça. Que a graça te conduz a renunciar à impiedade. Que graça é essa? Foi o que Cristo trouxe para nós. Tá. Vamos abrir aqui agora em Efésios 2,8. Se vocês tiverem alguma Bíblia do lado de vocês, é bom vocês ler e marcar. É um versículo bastante importante nesse estudo sobre graça e lei. O tópico que nós estamos vendo agora é o tópico sobre a salvação pela fé. Diz da seguinte forma. Vou pegar aqui Efésios 2,8. Efésios 2,8. Porquanto, pela graça de Deus, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, a graça, sois salvos por meio da fé, através da graça. E isso não vem de vós, para que ninguém venha se gloriar. Então, a salvação não é para aqueles que têm obras. Obviamente que a graça de Deus te conduzirá a boas obras. Por exemplo, na lei você fazia porque tinha que fazer. Na graça você faz porque gosta. Por outro exemplo, antigamente eu dou esse testemunho próprio meu. Quando eu tentava me relacionar com Deus pela lei, eu tentava frequentar uma igreja que ministrava a lei, eu fazia aquilo por fazer. Por medo de não ser salvo. Eu adorava a Deus por medo. Eu tinha medo de não ser salvo, eu tinha medo de não alcançar as bênçãos do Senhor. Hoje é o contrário. Como agora eu tenho pleno conhecimento da graça de Deus, eu não relaciono com Ele porque eu quero receber. Eu relaciono com Ele porque eu já recebi a salvação. Eu relaciono com Ele porque eu já recebi as bênçãos.
Eu relaciono com Ele porque eu tenho plena convicção daquilo que Ele me entregou e do que foi feito na cruz do Calvário. É interessante observar que as pessoas elas têm que ter o pleno conhecimento e entender realmente, conjecturar em sua mente o que foi feito na cruz do Calvário, o que foi feito naquele dia. Naquele momento em que Cristo estava sendo crucificado, em que tinha duas pessoas ao lado dele, foi levado sobre ele castigo, foi levado sobre ele pecado, foi levado sobre ele depressão, foi levado sobre ele suicídio, foi levado sobre ele tudo que era para vir sobre nós. Toda a ira de Deus que estava sobre nós foi levada por ele. Então naquele exato momento foi feita uma troca, a troca do Calvário. No início do nosso estudo eu falei para vocês que no Antigo Testamento era levado o cordeiro, e naquele cordeiro era feita uma troca. E agora, conjecturando pelo que aconteceu na cruz do Calvário, foi feita uma troca. Aquele que era santo se fez pecador por nós. E agora somos santos e justificados pela fé. E somente pela fé. Se no Antigo Testamento eu tinha que tocar no cordeiro para trocar com ele, para tirar os meus pecados e passar para ele simbolicamente, hoje não é mais preciso tocar, é preciso crer de todo o seu coração que você foi justificado e que você é salvo pela graça de Deus, e não é por obras. Você não é salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Chegará no dia que todo aquele que invocar o santo nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. E isso está dizendo em Atos 2:21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos 16:31, fala aqui: eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e tua casa. Eu vou dizer mais, em Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Algumas pessoas têm o costume de dizer da síndrome... Algumas pessoas costumam dizer que tem a síndrome de Deus. Costumam falar quem vai para o inferno e quem vai para o céu e quem vai ser salvo. Eu prefiro crer no que a Bíblia nos diz sobre quem vai ser salvo. A Bíblia claramente diz para nós: crê no Senhor Jesus e será salvo, não somente você, mas também a sua casa, em Atos 16:31. E em Marcos 16, que fala que aquele que crê e foi batizado. Tem alguma outra condição imposta? Aqui está falando: aquele que crer e cumprir toda a lei será salvo. Aquele que crer e andar corretamente será salvo. Não está falando isso. Está falando que aquele que crê e for batizado será salvo. Ponto final. Tem um ponto terminando ali. Todavia, aquele que não crer será condenado. Qual a forma então de eu ser condenado e ir para o inferno? Não crer. Eu creio em Jesus, vou para o céu. Mas é crer de todo o coração. Tem muitas pessoas que dizem que crê, mas não crê. Tem algumas pessoas que se dizem cristãos, mas não são cristãos. Algumas pessoas que se dizem crente, mas não são crente. Então, aquele que crê de todo o seu coração será salvo, como dizem Marcos. Tem um versículo que particularmente eu cito durante as ministrações sobre a lei e graça, lá no encontro, que é em Efésios 1:7, que diz assim: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. Preste bastante atenção. Temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, dos seus pecados, dos meus pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. Isso não é eu que estou dizendo, é Efésios 1:7. E se você for ler lá em Efésios 2:7, vai dizer da seguinte forma: para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, nós temos, de acordo com a riqueza da graça de Deus, o perdão dos nossos pecados. O tão interessante que em 1 João, capítulo de número 2,
versículo de número 1 e 2 vai falar que João fala: eu escrevo, filhinhos, para que não pequeis. Todavia, se caso alguém errar, alguém pecar, alguém errar o alvo, alguém errar contra seu irmão, tens um advogado sentado à direita do Pai. Tens um advogado, e esse advogado é Jesus Cristo. É Ele quem está do lado do Pai, te justificando de todos os seus pecados e te fazendo uma nova criatura. Amém? Vamos continuar aqui. Tá. Eu falei sobre o Marcos 16, sobre a salvação, que é mediante a fé. Falei agora, anteriormente, que o próprio Cristo ministrava palavras de graças em Lucas 4, 22. E falei também que Moisés trouxe a lei, mas Cristo veio trazer a graça e a verdade, que está escrito em João 1, 17. Eu vou disponibilizar lá no grupo, né, no nosso grupo lá da Escola da Graça, o material em PDF de tudo isso que eu falei, porque creio que facilitará vocês a memorizar todo o conteúdo que foi falado, apesar de que são vários versículos, e também facilitará vocês a responder as perguntas. Lembrando que as perguntas que eu vou passar para vocês no final vão ser citações de versículos com a interpretação de vocês sobre a pergunta que vai ser feita, tá? Ou seja, você vai dar o versículo e explicar abaixo o porquê daquele versículo e da resposta daquela pergunta. Agora vamos para o tópico 1.5, que é relacionamento com Deus. Isso aqui é interessante. Eu comecei a falar anteriormente sobre relacionamento, sobre o jovem rico, e agora eu vou aprofundar mais nesse conteúdo. Vamos abrir lá em Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Só um momento aqui, deixa eu só localizar aqui o Lucas 18, 18 para nós continuarmos. Achei. Lucas 18, 18. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse líder judeu era o jovem rico, que além de ser, no outro evangelho, chama ele de jovem rico, e em Lucas 18, 18 chama ele de líder judeu. Ou seja, além de ele ter uma posição religiosa, ele também tinha uma posição financeira. E tentava se relacionar com Deus pela lei, pela meritocracia, como foi falado anteriormente. Então vamos passar esse tópico que já falamos dele. Olha o tanto que é interessante, né? Enquanto eu estava escrevendo essa aula para vocês, Deus me revelou que este homem, o jovem rico, né? O líder judeu, não entendeu a graça de Deus. Ele não conseguiu reconhecer quem realmente estava à frente dele, que era Jesus Cristo. O homem que estava à direita de Jesus Cristo, ele perguntou: mestre, lembras de mim hoje ao entrar no teu reino? Jesus fala para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele homem à direita de Jesus, ele entendeu quem é que estava à frente dele. Ele entendeu quem era Jesus Cristo. E ele entendeu a misericórdia que foi pregada por ele. Ele entendeu quem era realmente aquele homem que estava pregado na cruz do Calvário. E ele, a partir desse momento, reconheceu que Jesus Cristo era Filho de Deus e foi salvo. Certo de que ele falou: lembra-me de mim ao entrar no teu reino. Há uma diferença. Eu não vou explicar essa diferença hoje na aula da Escola da Graça, porque é lei e graça. Porém, uma coisa eu falo para vocês: há uma diferença. Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Não falou para ele que estará no reino. Ele pediu para entrar no reino, porém ele só foi salvo. Ele não reinou. Teve uma diferença lá. Mas pelo menos ele entendeu quem era Jesus Cristo. O jovem rico não conseguiu compreender quem era Jesus Cristo. Vamos ver aqui, vamos abrir agora em Romanos 8, versículo de número 1.
Já foi. Romanos 8:1. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Quem participou da última aula com o profeta Renato Leão vai entender o ministério do Espírito. E aqui Paulo estava parafraseando que a lei do Espírito da vida, que é em Cristo Jesus, não é a lei da morte, como fala em Gálatas, é a lei do Espírito da vida. Ele parafraseou. Por que ele parafraseou e falou lei do Espírito da vida? Porque ele estava falando com pessoas da Judá. Então, para que eles entendam o que significava isso, ele teve que parafrasear. Por isso que ele utilizou desse termo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, aquilo que a lei foi incapaz de realizar, aquilo que a lei não conseguiu fazer por você, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus fez enviando o seu próprio Filho. Aquilo que a lei não conseguiu fazer em nós, devido à nossa origem de pecado, Deus fez quando enviou Jesus Cristo. Algumas pessoas falam, Márcio, mas você fala da lei, que a lei não nos conduz a Cristo, que a lei nos separa de Deus, mas o que você tem contra a lei? O que tem contra a lei? Nada. Na verdade, a lei ela é santa e justa, porém nós somos falhos e pecadores. A lei é perfeita e nós não somos perfeitos para cumprir a lei. Foi por isso então que Cristo morre na cruz do Calvário, porque a nossa origem pecaminosa nos impede de cumprir o que está na lei. Então Deus envia seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá. Como esse tópico fala sobre relacionamento com Deus, vamos abrir em Mateus 11:19. Então, chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são dos seus frutos. Mas olha que vamos focar no que está escrito aqui. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus ele não andava com os fariseus que se diziam corretos. Ele não andava com os fariseus que se diziam certos, que cumpriam aparentemente toda a lei. Ele andava com os publicanos e pecadores. E o que isso quer dizer? Ele não veio chamar os justos para o arrependimento, ou pelo menos que acham que são justos para o arrependimento, e sim os pecadores. Aqueles que acham que são justos, Jesus não veio para estes. Jesus veio para aqueles sim que acham que são pecadores, que acham que precisam de Jesus e que dependem extremamente de Jesus Cristo. Uma pessoa que chega até você e te impede de fazer algo, porque você pecou, porque você errou. Primeiro, ela não tem revelação de quem é Cristo. Segundo, ela não tem revelação de que ela deve ser o maior pecador que existe. Vou tentar explicar para vocês. Se você não entender que você é o maior pecador que existe, você está no caminho errado. Porque eu não posso levantar um dedo para julgar alguém. Romanos 2:1 fala que é inexcusável quando eu tento julgar outro homem, porque eu faço de mim as mesmas coisas do que ele. O que isso quer dizer? Que você que julga uma pessoa porque errou, porque pecou, você está julgando a si mesmo. Por exemplo, um exemplo só que eu vou estar tentando explicar para vocês. Se uma pessoa amaziada, ela não pode, por exemplo, ministrar a palavra, é afastada da igreja. Aquela pessoa que afastou esta pessoa que está amaziada, ela então deve cumprir a lei, porque ela acabou de afastar uma pessoa que estava supostamente não cumprindo a lei. Então a pessoa então ela tem que estar justa. E em Tiago 2:10 fala que aquele que erra em um ponto será culpado de todos. Certo de que a graça ela não te conduz a uma vida de esculacho. A graça não te conduz a uma vida de libertinagem. A graça não te conduz a uma vida de pecado. Ela vai te conduzir a fazer as coisas certas.
mas como diz em Gálatas, em 2 Coríntios 3,18, que é de glória em glória que você é transformado. Não é do dia para a noite. Acontecerá vezes que você vai errar. Acontecerá vezes que você vai ter um processo diferente da outra pessoa, porque a sua transformação é de glória em glória. Por isso que ninguém, exatamente ninguém, pode julgar alguém antes do tempo. Estamos aí por salvação pela fé, né, do relacionamento. Tá. Para nós começarmos a finalizar aqui, eu abri espaço para pergunta. Eu vou citar um exemplo aqui de Lucas 5:20. Em Lucas 5:20 fala da seguinte forma: observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. O que isso quer dizer? Naquele momento, é chegado para a frente de Jesus, né, um homem paraplégico, que não conseguia se mover. Os amigos daquele homem o trazem para perto de Jesus Cristo. Naquele exato momento, Jesus fala para ele: olha, homem, os teus pecados estão perdoados. Em volta de Jesus ali existiam algumas pessoas e alguns, vamos dizer, espiões, né? alguns fariseus. E se perguntavam entre si: mas como este homem pode vir e perdoar ele? Quem ele pensa que ele é? Jesus Cristo então nos mostra uma coisa: antes de ele liberar a palavra de cura para aquele homem voltar a andar, primeiramente ele perdoou. A graça de Deus nos ensina que somos perdoados e justificados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Efésios 1:7. Então, para você viver uma vida, para você ter uma vida de cura, uma vida de libertação, uma vida sem vícios, uma vida sem pecado, é necessário você entender que você foi justificado e que os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. É um processo que você tem que entender. Primeiramente, Jesus perdoa, depois ele cura. Jesus já te perdoou, então você deve receber a cura. Então você deve receber a libertação do vício. Então você deve receber a libertação do pecado que te prende. Você deve receber a vida, o reino em vida. Porque Jesus já te perdoou na cruz do Calvário. O primeiro passo que ele nos ensina já foi dado, já foi feito. Vamos passar aqui agora, estamos quase finalizando. Deixa eu só ver quantas horas aqui. Aqui já é 8h59. Vamos abrir em 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6. Fala da seguinte forma. Vamos lá. Jesus, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da velha aliança. Por isso que chama velha, antiga, obsoleta. Jesus Cristo nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Falei para vocês que quem ministra a lei está se separando de Cristo. Eu falei para vocês que quem ministra a lei está ministrando maldição, como fala em Gálatas. Eu falei agora em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 3:6 fala que a lei, essa letra se refere à lei, mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Que Espírito é esse? A graça, o Espírito Santo de Deus nos vivifica. A relevância da nova aliança com letras sobre pedras foi gravado. Mas o Espírito vivifica. Versículo 7. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Ou seja, com letras sobre pedras. Que letra foi essa sobre pedra? A letra, a lei que Moisés trouxe para Israel. E somente para Israel. Foi gravado o ministério da morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiram sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo. Vou parar aqui para me explicar para vocês. A lei que foi dada por Moisés teve glória. A lei que foi dada por Moisés, ela
teve poder. Mas preste bastante atenção. Algumas pessoas falam, mas Márcio, eu fui numa igreja onde ministra tanta lei, essa lei que você mesmo falou que mata, essa lei que traz maldição, e parece que aquela igreja aconteceu algumas coisas, alguns batismos, aconteceu alguns milagres. Sim, o ministério, né, esse ministério, como se fala aqui, trouxe glória. Porém, olha o que vai falar o restante desse versículo. Não será, olha aqui, vou ler aqui, ó. Veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiram fixar os olhos na face de Moisés, quando ele desceu do monte, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Não será o ministério do Espírito muito maior? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, o ministério que anteriormente trouxe condenação para o povo de Israel era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Se o ministério da morte foi glorioso, quanto mais o ministério agora que te produz vida, que te produz justificação. Aonde você quer estar? Você quer estar no ministério da antiga aliança ou no ministério da nova aliança? O ministério que o próprio Paulo fala ao povo, que o próprio Paulo fala em Gálatas, ao povo de Gálatas, que não é possível se relacionar com Deus, se justificar com Deus pela lei. Gálatas 2,16, Gálatas 2,21, Gálatas 3,5, Gálatas 5,4. É impossível se relacionar com Deus por meio da lei. É impossível se justificar com Deus por meio da lei. E então ele explica a graça novamente. O que mais me chama a atenção, que quando Paulo observa Pedro, ele estava junto com os gentios, que somos eu e você, pessoas fora da linhagem de Israel. Ele estava lá comendo e vivendo como os gentios. Chegam então alguns judeus. Paulo fica com medo e então começa a se comportar como judeu e começa a exigir que aqueles gentios se comportem como judeus. Paulo então, vendo aquilo, se indigna de um certo modo e fala: Paulo, se tu que é judeu vive como os gentios, quer agora obrigar os gentios a viver como judeus? O que isso quer dizer? Paulo, você que não pratica mais a lei aqui com os gentios e é judeu, quer obrigar esses gentios que não conhecem a lei agora a praticar a lei, Paulo? Entendeu qual que é a diferença da justificação e do que Paulo falou para Pedro naquele momento? É justamente essa questão que eu estou tentando explicar para vocês hoje. A graça e a lei. Obras e favor imerecido. Vamos aqui então passar para o final. Assim como Deus é contra o pecado, nós também somos totalmente contra o pecado. Deus é totalmente contra o pecado. Estar na graça não é estar no pecado. Estar na graça é crer na justificação e é crer, como fala em Tito 2,11, que a graça vai te conduzir à impiedade, que a graça vai te conduzir a sair do pecado, que isso que é gravado em seus corações, como dizem, se eu não me engano, Hebreus 8, que está gravado em seu coração, te conduzirá a não fazer as coisas erradas. Se eu chegar uma pessoa agora que acabou de ser batizada, né, que está estudando sobre a palavra, né, e eu falar para ela: olha, você deve matar ou não matar? Ela vai falar: não matar. Você deve trair sua esposa ou não trair esposa? Não trair esposa. Ou seja, no seu coração você já sabe o que é certo. Só basta deixar o Espírito Santo te conduzir a renunciar. Assim como Deus é totalmente contra o pecado, nós também somos totalmente contra o pecado. Mas não devemos julgar, condenar ou matar a pessoa pelo seu erro, e sim apresentar Cristo para ela sair do erro. Em vez de você chegar até uma pessoa e julgá-la, apedrejá-la pelo seu erro, por que você não apresenta Cristo para ela? Por que você não apresenta a graça de Deus para ela sair desse erro? É bem mais fácil, é igual eu costumo dizer,
Se tem uma pessoa que está correndo e ela trupica numa pedra e cai no chão, você passa do lado dessa pessoa e fala: olha, mas você não viu essa pedra? Você é burro demais de não ter visto essa pedra. É mais fácil você julgar o erro daquele homem que trupicou na pedra? Ou é mais fácil você estender a sua mão e ajudar aquele homem a levantar? Assim é o que deve ser feito hoje. Em vez de você julgar o próximo porque errou, estenda a sua mão e apresente a Cristo para ela, para que ela pare de errar, para que ela comece a andar numa vida sem erros. Qualquer pessoa que pregue que a graça de Deus é desculpa para pecar, essa pessoa não conhece a graça de Deus. Podemos dizer que o Evangelho da Graça se resume no amor de Deus por você. A graça não condena o pecador, mas também não é condizente com o pecado. A verdadeira graça produz santidade, pois quanto mais entender a obra consumada de Cristo e sua justificação, mais você será santo. Eu vou abrir aqui em Romanos 8,38. Romanos 8,38. Romanos 8,38 fala da seguinte forma: portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a ênfase que dá aqui. Dá ênfase de profundidade, de quantidade, de tudo que você pensar, para te dizer que nada, exatamente nada, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Exatamente nada neste mundo. Amém? Aqui já finalizou. Não sei quem está. Tem algumas pessoas aqui, ainda tem 15 pessoas acompanhando, chegou a 18 pessoas a acompanhar a aula. Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito referente à graça, referente à lei? Se tiver com alguma dúvida, mande aqui para mim agora. Deixa eu só posicionar aqui para mim estar lendo. Mande aqui para mim agora que eu vou estar respondendo para vocês. Tem o amém do Lucas Edu que está aqui, amém. O Alas. Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da palavra de hoje? Deixa eu só ver aqui. A Catielen. O Cassiano que entrou, agora mesmo. Deixa eu só dar outra olhada aqui. Isto. Certo. Mateus. Tá. Ficaram com alguma dúvida a respeito da lei e da graça? Sobre a fé. Qual que é a sua dúvida sobre a fé, Lucas? Sobre a questão da salvação? Tá. Lucas falou sobre a fé. Isso. Se temos fé, por isso cremos. Mas que fé é essa? Então é interessante que até teve uma anotação que eu deixei aqui, que eu até vou citar para você, Lucas. Quer ver? Por exemplo, Abraão. Abraão, pela fé, foi considerado o homem de fé. Se temos fé, por isso cremos. Essa fé, ela é baseada em Jesus Cristo. O que agrada a Deus? Em Hebreus 11 vai falar, Hebreus 1, que agrada a Deus. Hebreus 11, 6. A fé. Essa fé em Jesus Cristo, ela que agrada a Deus. E essa fé em Jesus Cristo é que traz sobre você a graça de Deus. Então, se temos fé, por isso cremos no que foi feito na cruz do Calvário. Porque é preciso ter fé. É preciso entender plenamente que Jesus Cristo morreu por você na cruz, para que hoje nós, eu e você, pudéssemos ser salvos e ter esse acesso com o Pai. Ou seja, Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Em Romanos 8,1 fala que é Ele que traz essa paz que hoje temos com Deus. Que anteriormente nós não tínhamos paz com Deus, mas essa fé em Jesus Cristo nos traz essa paz com Deus. Isso mesmo.
crer e fé. Se cremos, é por isso que temos fé. É isso mesmo. É preciso crer para ter fé. Amém. Tem mais alguma outra pessoa com alguma outra dúvida sobre a graça, sobre a salvação? Certo. É o seguinte, eu vou aqui agora finalizar o vídeo, certo? Eu vou entrar no Eclésias agora e lançar a presença de todos que estiveram aqui na live, que acompanhou a live da Escola da Graça. E vou disponibilizar o conteúdo da aula de hoje no grupo, tá? E no mais tardar, até amanhã ao meio-dia, amanhã até a tarde, eu já mando para vocês a pergunta. Amém? Que Deus abençoe cada um que se dispôs para estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Oro para que Deus abençoe a vida de vocês, para que vocês consigam aprender cada vez mais a respeito da graça de Deus, que vocês possam ser conduzidos pela graça de Deus e entender que esse amor de Deus é muito grande e que é este amor que nos conduz todos os dias a crer em Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.